Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz: Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: Tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Queridos, essa passagem, ela nos traz algumas lições muito interessantes. E nós temos que atentá-la, porque ela é a palavra de Deus e pode nos ensinar muita coisa. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que fala que Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco. Eles não queriam pelo jeito, né? Porque se obrigou, eles não estavam com nem a menor vontade naquele barco sozinhos, né? Então ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para outro lado. Será que não tem momentos que o Senhor faz isso com você e comigo? Ele nos obriga a enfrentar a barra, como se ele não estivesse conosco. Ele diz assim, vai. Ele fica de lá. Sabe o que Deus queria com isso? Jesus queria com isso? Era testar a fé dos discípulos, queria treiná-los. Ele sabia que eles iriam enfrentar as tempestades, as ondas fortes do mar. Ou será que não sabia? Então ele quis deixar. É assim. Talvez você esteja passando por isso, dentro de um barco com ondas muito fortes e você percebe que o barco já está, não é, quase naufragando, porque aqui, como disse, né, as ondas são contrárias, o vento é contrário, né, e está sacudindo o barco. Mas o Senhor está com você, apesar de você não estar percebendo. Ele pode estar de longe, aparentemente de longe, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele pode estar deixando você lidar com a situação, porque ele quer que você aprenda a exercer sua fé. Você precisa aprender a exercer a sua fé. Eu preciso aprender a exercer a minha fé. Você sabe o que é fé? Fé é exatamente crer naquilo que a gente não vê, acreditar, trazer à existência mesmo quando não existe. E é isso que o Senhor quer. Eles iriam enfrentar uma tempestade, o Senhor queria que eles aprendessem a enfrentar, a lutar, a mandar aquele vento parar no nome de Jesus. Eles já tinham autoridade no nome de Jesus para fazer isso, só que eles não fizeram, não é verdade? Eles ficaram com medo. Mas o Senhor foi depois. E ali fala que ele foi sobre o mar. E quando eles olharam, eles ficaram com medo de novo. Gritaram de medo, porque acharam que era um fantasma. Novamente outra lição, não é? A gente olha as coisas e olha mais ou menos e a gente já tem uma percepção, muitas vezes, truncada, errada. E você sabia que muito do que a gente acredita tem a ver com a nossa percepção. Se você começa a olhar para alguma coisa com uma percepção, né, ruim, negativa, os seus sentimentos serão ruins em relação àquilo. Se você começar a olhar para uma coisa e tiver uma percepção distorcida da realidade, você vai viver de acordo com essa percepção distorcida. E ali Jesus estava vindo andando sobre o mar. E eles acharam que era o quê? Que era um fantasma. Será que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, deixando acontecer muitas coisas que você não entende, talvez coisas difíceis para o seu entendimento, coisas que você realmente não consegue ter o domínio sobre elas, será que o Senhor não está permitindo tudo isso? É para te fazer um guerreiro valente, uma guerreira valente, que esteja realmente apto a exercer a fé, mas a sua percepção
percepção é: o Senhor me abandonou, o Senhor não quer nada comigo, o Senhor me deixou, o Senhor não se importa comigo. Se você tem essa percepção, você vai se sentir derrotado, fragilizado, e o Senhor quer que você tenha outra percepção. O Senhor quer que você tenha uma percepção de que quando Ele deixa você enfrentar as lutas, as dificuldades, passar pelos vales, é porque Ele quer que você aprenda a ser guerreiro valente. No mundo não tem mais lugar para covardes, para pessoas, como diz, né? A palavra meio assim forte, mas frouxa, né? O Senhor quer de nós valentia. Nós somos guerreiros dos últimos tempos, temos que nos levantar, perder o medo, enfrentar. E é isso que o Senhor quer. E o terceiro ponto aqui, amados, é que Pedro, ele se tornou ali no momento um herói, né? Ele disse: Senhor, és tu mesmo, então me fala que eu vou ter contigo, me mande andar pelas águas que eu vou. E ele foi, né? Ele foi valente, ele enfrentou, ele andou sobre as águas, o que nenhum outro fez. Mas aqui fala que teve um porém, não é? Mas, versículo 30, ao perceber o vento, olha de novo a percepção. Teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-lhe. Queridos, o que aconteceu? Ele estava indo firme, andando sobre as águas, enquanto olhava para Jesus. Mas à medida que ele tirou o olhar de Jesus, ele olhou para o vento. E aqui diz que porém, contudo, todavia, né? Vem aí, né? Ele olhou para o vento, e é isso que acontece. Você às vezes tem tirado os olhos de Jesus, você tem olhado para o vento, você tem olhado para a tempestade, você tem olhado para a circunstância. E quando você faz isso, você automaticamente vai fazer o quê? Perder a sua fé, você vai ficar incrédulo, você vai duvidar, porque aí você não está olhando mais para aquele que te dá força e que te sustenta. Você está olhando pelo contrário, você está olhando para aquilo que te destrói. Foi por isso que ele ficou com medo de afundar. E aqui fala que ele começou a afundar. Mas mesmo assim, no momento da sua fragilidade ali, o Senhor estendeu a mão para ele e o socorreu. O Senhor sempre faz isso, sempre vai estender a mão para você e para mim e nos socorrer. Mas esta passagem é uma lição de que o Senhor Jesus quer de nós fé. E não só uma fé morta, uma fé passiva, mas uma fé ativa que gera algo que vem dele. Vitória, uma fé que destrói o poder do inimigo, uma fé que pode vencer o mal. E o apóstolo João já dizia: esta é a força que vence o mundo, a nossa fé. Por isso, aprenda a ter fé, aprenda a exercer sua fé e seja um vencedor. Deus abençoe você, sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.